Olá, vocês estão no Samurai Morcego, meu nome é Rodrigo e hoje vamos fazer a análise completa do capítulo 958 de One Piece, O Porto da Promessa. Bom, antes da gente começar aqui, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês gostam de One Piece e querem ver mais conteúdo sobre, curtirem o vídeo se vocês gostarem, e também seguirem a gente no @samurai_morcego para mais informações sobre o One Piece. A gente tem um monte de coisa lá e principalmente a enquete sobre o capítulo. É bem legal que no final do vídeo a gente vai falar qual o resultado da enquete, né, do que vocês acharam desse capítulo. E, bom, vamos direto para a análise aqui. Foi um capítulo bem mais enxugado do que os outros, né? Eles estavam sendo super densos. Se vocês assistiram os últimos vídeos de análise, né? A gente demorava aqui 40 minutos para fazer a análise do vídeo. Essa aqui vai ser um pouco mais curta, um pouco mais direta, mas tem coisa interessante para falar. Eu vou dividir basicamente a análise em duas partes. A primeira sobre o flashback que a gente viu do Oden e do Roger, né? Eles conversando, e depois a gente vai falar sobre o que está acontecendo nesse início de terceiro ato de Wano, né? Bom, antes, né, a capa aqui a gente vê no meu vídeo de reação. Eu fiquei um pouco confuso com a tradução, mas aparentemente o cara que tá, né, no porto de Dressrosa, ele acaba de falar pro grupo da Chiffon e do Bege, né, que a Lola saiu de Dressrosa alguns dias atrás. Então ela não está mais lá, aí eles ficam surpresos e eles vão ter que partir para qualquer lugar que seja que a Lola está, né? Muita gente fica especulando que a gente vai, no final dessa série de capas, finalmente encontrar ela e ela vai estar casada com alguém importante para a história, né? Vamos ver quem é. Será que ela vai voltar pro Loki em Elbaf? As coisas vão se conectar? Enfim, né? Não sei. Mas enfim, vamos lá para o capítulo mesmo. Oden, certo? Esse mistério aí de quem ele é. Por que o Oda até agora não mostrou o rosto dele, né? Só fica mostrando em silhueta. Acho que é um dos personagens que, assim, desde a apresentação dele e várias aparições, né, durante flashbacks, é um dos que, assim, mais misteriosos da série, né? Tem gente especulando que é porque a gente já conhece ele no tempo atual, e que ele é um personagem importante, né, ele tá vivo, e outros só falam que pode ser só uma sacada aí do Oda pra dar aquela coisa de uma narrativa bonita, né? Chegar num momento dramático e finalmente aparecer o rosto dele num flashback. Não sei, mas o interessante é que ele é gigante. E também a relação dele com o Roger, né? Essa cena aí, ela se passa 25 anos, né, antes, um ano antes da Grande Era dos Piratas, antes do Roger ser morto. A gente não sabe exatamente se o Roger já foi para Laftel ou não, porque a gente não tem o Nekomamushi nem o Inuarashi no barco mais, mas o Oden ainda tá lá e ele tá voltando para o ano, né? Se for, né, um chute meu é que eles estão voltando de Laftel e eles estão talvez comemorando, né, que eles chegaram lá. Nessa cena a gente finalmente conclui uma coisa também do capítulo passado, que o Sengoku falou que o Shanks era amigo do Oden, e a gente vê, né, o Shanks sendo amigo aí dele, o Bug também. E uma coisa bem importante no final é que por que ele fala exatamente 20 anos? Ele quer voltar para o ano para comandar lá, né, e abrir as fronteiras do país para 20 anos ali na frente ele e o Roger supostamente se encontrarem. 20 anos, alguma coisa deu errado aí na conta do Oda, mas se a gente pensar que o Momonosuke e os Bainhas Vermelhas foram enviados 20 anos à frente, só que dali a alguns anos pela Toki,
talvez o Oden e a Toki sabiam de algo específico que iria acontecer dali a 20 anos, que seria o Luffy, né? Uma outra conexão também com isso é que no filme, eu não sei se vocês não quiserem spoiler do filme One Piece Stampede, pulem alguns minutos, alguns segundos, mas o Roger diz que eles chegaram cedo demais em Laugh Tale. E ele fica bravo e tudo mais. Então talvez tenha uma conexão, talvez eles saibam que a coisa só pode acontecer dali a alguns anos, e com a chegada do Luffy no mundo, isso talvez finalmente vá acontecer, essa mudança no mundo, né? Então é bem interessante essa suposição de que o Oden, ele sabia alguma coisa que iria acontecer mais pra frente na história. E ele vai voltar para ser o Shogun de lá, né? Obviamente as coisas não deram muito certo. O Kaido foi lá e matou ele. A Toki, né? Ela enviou o filho dele e os Bainhas Vermelhas para o futuro. Então, né? A gente não tem como saber qual que eram os planos originais do Oden. Mas uma outra coisa também interessante é que a gente vê nesse flashback quase todos os membros que a gente conhece do bando do Gold Roger. O Shanks, o Buggy, o Crocus e também dois personagens que a gente conhece pouco, né? Que é o Sigil, que é um cara bem grandão. A gente não sabe exatamente se é um gigante, né? Mas ele é bem grandão. E também o Scooper, né, que tem até umas teorias, né, que ele seria bem importante, tá, um cara de óculos escuros, tal, né, e até agora ele não apareceu, né, na história. A gente vê também outras pessoas bem grandes, do tamanho do Sigil. Uma tá escondida numa fala, né, num balão de fala do quadrinho, e outra tá do lado assim, tá todo mundo comemorando, né, e é engraçado ver o Roger e o Crocus enchendo a cara, né, bem bêbados e tal. Depois eu falo sobre uma coisa interessante sobre álcool nesse capítulo, a utilização do álcool nesse capítulo, mas vamos pra frente. Uma outra coisa também que todo mundo tá assim, né, fascinado, é o ovo que tá dentro do barco. Esse ovo já tinha aparecido no capítulo 0, que seria tipo um grande flashback, né, pro filme Strong World. No mangá, né, o barco ele tem esse grande ovo aí, né, no Gold Roger, e muita gente especula o que é. Antes falavam até que podia ser o ovo do Kaido. O Kaido seria um dragão e ele estaria lá dentro, né? Mas não foi concretizado, porque o Kaido ele é um dragão por causa de uma Akuma no Mi. Mas também tem uma outra teoria bem interessante de que naquela época o Roger teria adquirido uma arma antiga. E esse ovo seria uma arma antiga. Acho que tem uma informação dentro do Vivicard do Roger que fala que esse ovo é do tamanho, ele poderia, assim, caber um rei dos mares lá dentro. Então pode ser um rei do mar mítico, lendário. Isso se conecta, talvez a terceira arma antiga seria um deus dos mares lendário, alguma coisa assim, que o Roger possui, né? E só faltaria controlar ele com a Shirahoshi, né? Então seria bem interessante também essa teoria. Mas, enfim, né? É interessante de ver o tamanho dele, ele é imenso, né? Durante alguns quadros dá pra ver que ele tá atrás da tripulação que tá comemorando. E ele é muito grande, assim, né? E o barco do Roger é muito grande também, né? É muito imponente. Então é bem legal ver esse flashback, e eu acho que isso vai voltar, né? Flashbacks da história do Oden vão retornar, né? Não sei se no final, provavelmente antes da guerra, eu acho que acontece alguma coisa, ou talvez no meio, né? Mas enfim, vamos para o terceiro ato de Wano. A gente vê as cortinas se abrindo finalmente. Em todos os atos começa com a Hiyori, né, tocando um instrumento musical japonês, iniciando, né, o arco, né, porque é como se todos os arcos fossem uma abertura de ato de uma peça kabuki, né, e aí, só que dessa vez ela não tá sozinha, e a gente nem vê a cara dela, pode ser que nem seja ela que esteja tocando dessa vez. A gente vê um cara tocando uma flauta também, então é como se fosse uma adição, né, como se fosse uma
um aumento na tensão da música que está sendo tocada, que o arco de Wano seria uma grande música sendo tocada. E aí a gente vê a capital comemorando, festejando esse dia, né, especial, né, essa comemoração que vai acontecer. E a gente vê o Orochi partindo do porto de Rabo, que era o porto original que o Luffy e o grupo de Onigashima iria partir para Onigashima, né? A invasão de Onigashima começaria dali, né? Só que eles acabaram mudando os planos, porque a informação vazou, né? E eles seriam capturados lá. E aí, na verdade, o Orochi que está partindo desse porto, né? E eu acho que um lugar legal para começar aqui é falar sobre uma coisa que eu reparei, é que o álcool nesse capítulo é usado frequentemente, né? A gente vê o Roger bebendo, a gente vê as pessoas comemorando que é o único dia, né, de Wano que se pode beber álcool lá, né, no país. A gente vê, né, o Orochi também enchendo a cara e tudo mais, todo mundo comemorando. É interessante, e também o Kaido a gente sabe que é um grande beberrão, né? E eu acho interessante isso porque o álcool, ele é como se fosse, assim, num simbolismo, né? Não é algo que eu acho, assim, eu concorde, mas no simbolismo da série, o álcool, ele é muito ligado aos piratas, né? O Gold Roger, a bebida favorita dele é o álcool, né? E eu acho que simboliza a liberdade, né, no mundo, assim, né, tipo, a liberdade da pessoa de poder encher a cara e festejar. E o Wano está preso naquilo, né, ele está num mundo, num país ditatorial e as pessoas elas não podem beber, enquanto o Roger podia beber a qualquer hora lá dentro do barco dele, né. Então eu acho que é interessante a utilização dessa coisa do álcool, né, dentro desse capítulo especificamente, que representa um pouco da liberdade que os piratas trazem, né? E falando, né, nos piratas, né, um pouco antes, na verdade, da gente ver que cadê eles? Cadê os nossos piratas, aí, o Luffy, o Chapéu de Palha? A gente vê o Orochi, né, dentro do barco com a Mima Origumi e a Onion Abanshu. A gente sabe pelo final que aconteceu alguma coisa na noite anterior, só que eu duvido que tenha a Mima Origumi e a Onion Abanshu tenham alguma coisa a ver com o que aconteceu, né, na noite anterior, que o Orochi, provavelmente sabendo que o grupo lá da invasão de Onigashima estariam partindo daquele outro porto, né, perto de Udon, aconteceu alguma coisa, algum ataque, e aí eles fugiram. O Orochi parece bem feliz. A gente também sabe que o Kyoshiro vai ficar na capital, né? E com as teorias de que ele seria o Denjiro, isso pode supor que ele é um aliado, né? E que ele vai ficar exatamente para ajudar quem for invadir, né, a capital. E também a gente vê várias pessoas, né, de Wano comemorando tal. E aí até é curioso que tem uma mulher que fala sobre o clima, né? A gente tem essa coisa do clima, né, dentro de Wano, também bem especificado nesse capítulo, que o clima tá favorável, né, e que a noite vai ser de lua cheia, obviamente trazendo uma dica de que nem tudo está perdido para os Mugiwaras e para a galera lá dos Minks e tudo mais, porque quando tem lua cheia, os Minks podem se transformar na versão Sulong deles, e eles vão, né, imagina um exército de Minks em modo Sulong, ou pelo menos os comandantes de Inuarashi, né, como a Musha, a Carrot também, né, então assim, é a dica do Oda que, tipo, nem tudo está perdido. E a gente, né, vê lá os Bainhas Vermelhas, aquele cenário que ao mesmo tempo é bonito e aterrorizante, né, das ondas lá, da tempestade, né, na frente deles, no porto, né, em direção ao Onigashima. E não tem ninguém, né, ninguém chegou, as pessoas de Udon não estão lá, né, ninguém nas minas. Há sinais de luta, o Ryogoro, a Yakuza, os mosqueteiros dos Minks, né, também não estão lá, LOL, até o Jibuemon é mencionado. Ninguém respondeu, né, e obviamente os Mugiwaras também não. Parece que alguma coisa aconteceu, né? A grande teoria agora é que
o Luffy, né, o grupo dos Mugiwaras principalmente, descobriu que havia alguém dentro dos Bainhas Vermelhas que seria um traidor e que está vazando as informações. Então, ao invés do Orochi ter ido lá e ter destruído todo mundo, como aparenta ser, né? Na verdade, eles fugiram antes e talvez o grupo de rastreio do Orochi chegou lá e eles não encontraram nada, ou teve algum conflito, mas né, o grupo de invasão de Onigashima conseguiu fugir antes, né, de ser derrotado. E muita gente fala que, assim, o Oda geralmente costuma a colocar o Luffy, né, quando ele vai aparecer pra luta final, de uma forma bem pomposa, assim, bem surpreendente, né, ou dentro de um bolo, que nem no Whole Cake, até dentro de uma boca de um tubarão, né, na Ilha dos Tritões. Então, provavelmente eles estão escondidos agora, e eles vão aparecer de forma surpreendente depois. Uma grande dica disso é que enquanto o Kinemon e os Bainhas Vermelhas estão chorando, tem uma rápida cena que entre os quadros que aparece uma grande torre na capital de Wano, né, na comemoração, que é uma mikoshi, que é como se fosse um ornamento assim de um templo que o pessoal carrega nas comemorações, de vários andares, e isso aparece meio de aleatório assim, né, na cena. Provavelmente eles estão escondidos ali, ou eles estão escondidos dentro do barco do Orochi, e eles vão aparecer no momento certo. Talvez alguns estejam no barco do Orochi, talvez o Luffy esteja nesse mikoshi, alguma coisa assim. Óbvio que não um exército inteiro, os bainhas vermelhas, né, da invasão de Onigashima, mas pelo menos os principais personagens talvez estejam escondidos lá. E é interessante pensar, né, que também isso poderia indicar que realmente o traidor dentro do grupo é alguém dos Bainhas Vermelhas. Muita gente fala sobre dois personagens dos Bainhas Vermelhas que estão nessa cena que seriam traidores. Um é a Shinobu e outro é o Kanjuro. A Shinobu eu já descartei faz um tempo. Eu não acho que ela tenha um papel tão importante para ser uma traidora, e ela não apresenta essa, né, eu acho que o Oda não colocaria ela como uma traidora, mas o Kanjuro tem várias evidências já colocadas por várias pessoas, vários vídeos aí de teorias que mostram que ele meio que é sempre a pedra no sapato de algumas situações, e às vezes ele é bem inútil, ele não faz muitas coisas pro grupo e tudo mais. Então provavelmente é o Kanjuro que é o traidor, que sabia do encontro do grupo, né, naquele porto, e para os Mugiwaras não serem pegos, né, e os outros exércitos, eles acabaram deixando assim de fora do planejamento os Bainhas Vermelhas, e eles acabaram indo para o porto mesmo assim, e né, se surpreenderam que não tinha ninguém ali. Então, assim, é bem interessante que ficou esses mistérios no ar aí do que aconteceu na noite anterior. Talvez no próximo capítulo comece com um flashback, né, mostrando o que aconteceu naquele porto. Talvez a gente esteja enganado e realmente houve um conflito, né, e o exército teve que se dispersar, né. Mas, assim, no final das contas, assim, eles estão vivos, eles estão bem. Duvido que tenha realmente acontecido algo grave. Eles vão se encontrar em Onigashima, talvez só lá, né? Então os Bainhas Vermelhas vão separados e depois eles se encontram com o resto do grupo, né? Vamos ver como isso vai ser, né, desenhado pelo Oda, né? Porque tem um exército muito grande da Yakuza, tal, tem aqueles navios do Frank. Então, assim, como isso tudo está escondido, né? Não dá para esconder dentro de um bolso, né? Essas coisas. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Também é interessante ver, né, o Inuarashi falando do Nekomamushi, que também seria interessante, né, saber onde que ele está, se ele finalmente chegou em Wano ou não.
A Okiko, né, tá com uma armadura de samurai bem bacana, né, também representando um pouco, né, a reputação dela de ser um demônio, né, então é bem interessante ver ela com aquela armadura, é bem maneiro, assim. E pra finalizar, eu acho interessante como esse capítulo se chama o Porto da Promessa e a gente vê uma história de dois portos, né, com o inimigo festejando e sendo feliz, né, com provavelmente alguma vitória que aconteceu na noite anterior, e o outro é um porto dos nossos heróis que está todo destruído e desolado, e os heróis estão desolados. Então tem essa oposição, né, dessas duas cenas dos portos, né, e como isso vai mudar, obviamente, com o tempo, né, até o final do arco o Orochi é quem vai estar chorando e os nossos heróis, obviamente, vão ser os que vão estar triunfando, né, no final da história. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham que aconteceu? As nossas teorias aqui estão certas ou não? Comente aí abaixo. Bom, falando, né, das suas opiniões, lá na nossa enquete do Twitter, 63% achou esse capítulo excelente, 19% ótimo, 13% bom e 6% é ruim. Não foi um capítulo tão unânime quanto os últimos capítulos, né? Não foi um capítulo tão surpreendente, mas ainda assim eu acho que foi um capítulo bem bacana, assim. Foi um bom capítulo, não foi incrível, mas eu acho que deixou essas dúvidas bacanas para esse início de terceiro ato, para realmente começar, né, o clima para a guerra, né? Porque vai ser uma coisa bem emocionante de acompanhar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, curta o vídeo. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre o One Piece. Sigam a gente no Twitter, no @samurai_morcego, para também mais informações sobre o One Piece. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até mais. Falou!